Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Os Retirantes, né? Nosso podcast, meu podcast, que eu tô tendo muito orgulho de fazer, que é com pessoas excepcionais que eu acho, pessoas que eu gosto muito, que saíram da sua zona de conforto, saíram da sua cidade e foram tentar ou foram criar uma carreira fora. E hoje a gente tá com o Júnior, que eu quero que ele se apresente aí pra vocês. Vocês vão aprender muito com esse cara. Ele tem uma história sensacional. Tchê, primeiramente um prazer estar aqui hoje falando com você. Na verdade, já era para ter gravado, mas enfim, por choque de agenda não deu certo. Mas, pô, um prazer, ainda mais assim, eu me considero um retirante nato desde cedo, né? Vim do interior da Bahia. Sou de uma nasci na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, 300 mil habitantes. Mas depois, só para entender o processo de retirada, mas me criei em duas cidades menores. Me criei na cidade de Tarantim, que é 23 mil habitantes, e outra de Itapetinga. Minha infância foi dividida entre essas duas. Itapetinga, 70 mil habitantes, próxima à Vitória da Conquista. E hoje, enfim, tenho um escritório tanto na Bahia como aqui em São Paulo. Então, sou um retirante mesmo. Estou aqui com esse processo de expansão, como você já sabe. A gente tem projetos tanto aqui. Eu sou arquiteto, enfim, tenho um escritório de arquitetura. Tenho projetos tanto aqui no Brasil como fora, né? Hoje no Brasil estamos locados em 6 estados com projetos, né? Na Bahia temos 19 cidades, é o estado ainda que a gente tem mais projetos. Aqui em São Paulo já estamos assim com expansão legal. E fora do país, hoje a gente está em 6 países. Ano passado a gente entrou aí nessa carreira internacional, então totalmente retirante, tudo a ver aí com a temática do podcast. É muito louco, né? Que eu acho que o objetivo de toda essa galera que tá saindo da sua zona de conforto, às vezes é alcançar fora do país e você chegou lá. Mas vamos começar no início desse processo, né? Uma coisa muito legal da sua história, Júnior, que eu queria entender também mais um pouco, é como foi pra você querer buscar o conhecimento, tipo, estudar, porque a gente sabe quem tá numa cidade do interior, Sim, numa sim. cidade, é muito mais difícil você acessar um ensino superior. Então, como é que foi aquele, mano, tem que fazer um superior, vou fazer e custe que custar, quero isso. Na verdade, a história mesmo, Ti, eu comecei a sair de casa com 13 anos. Então a primeira saída foi com 13. E não foi pra arquitetura, foi pra nada. Foi pra jogar futebol, fui morar em Minas Gerais. Nossa, Então, bem antes, então. como eu brinco lá com o Caio, joga fácil. Então, assim, começou lá, pô, uma criança, né, 12 para 13 anos, sai ali em busca de... hoje eu acho que o pessoal quer ser gamer, né? Antigamente, na minha época, eu tenho 28 anos, era ser jogador de futebol. Então, eu saí dali para fazer testes em Minas, depois fui para capital Salvador, fiz ali, e até os 17 anos eu ficava muito disso de pingando em cidade, tentando de fato passar. Fazer aqueles famosos peneirão. Isso. E aí depois, quando eu fiz 17 anos, me frustrei no futebol, é um meio assim, quem já teve a oportunidade sabe que é um meio muito complicado, empresário pra caramba, o cara não é talento, força de vontade, eu botei na minha cabeça. O que eu vou fazer que depende só de mim? E eu falei, porra, estudo e a dedicação no trabalho vai ser uma coisa que depender de mim. Os resultados que eu colher ali vai ser da minha força de vontade. Isso foi aos 17 anos. Isso já foi aos 17, ou seja, dos 3 até os 17 eu já tava no sonho, já tava 17 já. Isso, já era um retirante ali, né? E aí eu voltei para Itapetinga, cidade de 70 mil, só que não tinha, isso que você falou, faculdade, que faculdade? Hoje, assim, é um pouco mais fácil, é EAD, a pandemia também acelerou um pouquinho esse processo de à distância, né? Mas na minha época não tinha. Então eu só tinha duas opções, ou ir para Salvador, ou para Vitória da Conquista, ou para Itabuna, que são cidades um pouco maiores. E aí eu fui para Salvador, por uma questão de custo de vida, falando mais um pouco da minha trajetória. Eu não sou de família. A galera acha que é arquiteto. Pô, arquiteto, isso aí é filho de papai, porra. Isso aí o cara já tá no network aí. A galera rica não é assim. Então, eu não, sou de uma família de classe média baixa, certo? Então, assim, passei dificuldades. Então, quem conhece um pouco a minha história, desde cedo tinha a ver do empreendedorismo, porque meus pais passando dificuldade financeira, eu ia para a feira vender refrigerante, então esse aspecto de venda começou muito ali. E aí eu tive que sair da cidade, como você bem falou, para estudar. Eu fui para Itabuna, eu fui para Salvador, não aguentei por questão financeira, vim para Itabuna para fazer a faculdade ali, e já ali, pô, ali já começou, eu acho que de fato, antes já era um pouquinho da zona de conforto, mas aí já saiu, porque eu de fato saí de não depender mais dos meus pais. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular, como foi o meu caso, e me manter em outra cidade. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite,
como é a realidade de muitos no Brasil hoje, de ter que trabalhar para pagar sua faculdade. Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei meus estudos. Nossa, muito louco. E uma coisa um gancho aí que eu queria pegar, que é essa questão de mudar esse mindset aos 17 anos, e dizer, não, eu quero fazer algo que dependa de mim, que deu, em tanto tempo, deu um resultado legal. Porque eu pensei muito nisso, assim, quando eu comecei cedo também. Só que teve um momento que eu via as pessoas que estavam ao meu redor, também cresci na periferia e tal, e eu olhava, cara, essas outras coisas não vão dar o resultado que eu quero ter de vida no futuro. E se eu estudar, beleza, eu vou passar mais tempo pra conseguir um dinheiro mas em tanto tempo eu vou estar muito melhor que todos os caras que estão morando aqui do lado, que estão fazendo aquilo. E isso é uma mudança, mas eu acho que é a primeira chave, vamos dizer, de uma trajetória legal, essa primeira mudança aí. A primeira mudança eu acho é que quando você começa a ver que o lugar, e se tratando de retirar mesmo do lugar, já não te cabe mais, no sentido de isso aqui não é pra mim, no sentido, tudo que eu quero fazer e conseguir na minha vida, aqui nesse lugar que eu tô, eu não vou conseguir fazer. Então, por exemplo, a gente tá aqui no estúdio gravando, você não conseguiria ter a qualidade de produção e entrega que você tá fazendo isso dentro de um quarto. Então você precisa sair, ter investimento, se lascar e ir lá atrás quando você não tem recurso para ter esse tipo de investimento, que aí eu acho que é a loucura da criatividade. A gente, tanto eu como você, a gente trabalha com criatividade, não tem pra onde correr, que é criar em cima das adversidades. Então, eu acho que a primeira ato meu de criatividade foi ter esse mindset mesmo, de ver se, aqui tá pequeno, eu preciso sair daqui, porque senão tudo que eu quiser conseguir em relação a posicionamento, profissão, carreira, família, outras coisas de valores, eu não vou conseguir onde eu tô aqui. Entendeu? Boa. E aí, quando você tava fazendo a faculdade, você teve que se mancar fazendo a faculdade. Então, como é que foi esse processo aí? Como é que você está querendo ou não? A arquitetura é um curso muito puxado, né? Tem que virar várias noites. Sim. Eu falo que a arquitetura a gente vira zumbi, né? Ou zumbi ou coruja. Então e é um curso caro pra caramba. Cara. Tem uma... Cada coisinha lá custa... Eu lembro de uma maquete que a gente fez... eu vou contar logo essa história, depois eu falo. Que foi uma maquete que a gente começou a montar. E, cabeção pra caramba. Onde você começa a montar a maquete, você tem que terminar ali, porque a bicha fica muito grande, você não tem como ficar levando pra casa de um colega pro outro. Eu e meus colegas, a gente começou, uma maquete de gastou R$1.200. Na época, eram 3 colegas, R$400 pra mim, caralho, era muita grana. E aí, a gente montou a maquete, e aí, o Júnior vai levar. Sem carro, andava de condução, de busão. Como é que eu vou levar? Comecei, aí peguei a maquete, fui pro ponto de ônibus, beleza. Entrei, um busão vazio, falei, tá legal, vai chegar inteiro. Começou a entrar gente, apertar. Na metade do caminho, a maquete já tinha quebrado toda, socado uma lata de sardinha. Eu falei, puta que pariu, vamos perder na matéria. E quando eu cheguei na porta da faculdade, a cena é bem clara, eu já sabia que a gente ia perder na matéria, porque era a entrega final, meus colegas iam me matar. E aí eu lembro que eu sentei na calçada e chorei pra caramba. Então eu chorei e falei, e eu prometi pra mim mesmo, antes de formar, eu vou comprar meu primeiro carro e trazer minha maquete, minha última maquete vai vir no meu carro. E foi aí que foi o combustível pra eu comprar meu primeiro carro. E aí que pega um pouquinho do trabalho. Eu comecei a trabalhar numa loja de móveis, vendia móveis. E aí, com 20 dias que eu tava lá, entrou um arquiteto que eu sabia da cidade, que era muito top na cidade. Enfim, top na cidade. Como você, enfim, participou do Conde lá, como se o Conde chegava, você, pera aí, o cara chegou. E aí ali eu já tinha um pouco de curiosidade em relação à história da arquitetura, essas coisas. E eu comecei a atender ele e comecei a falar, eu faço isso, eu gosto de arquitetura, falo dos estilos de arquitetura, principalmente de arquitetura moderna e por aí vai. E aí, pra minha sorte, ou não, acho que pra minha sorte, claro, o cara a loja chique, tinha um cara lá, um garçom, que servia o cafezinho, o champanhe e tal, faltou. E a dona perguntou, Júnior, você faz o café pra eles? Aí entra o lance de sair da zona de conforto, ter humildade, fazer não só aquilo que você é chamado pra fazer o além. E aí eu fui fazer o café, o cara veio atrás e falou assim, Júnior, você não tem um colega lá seu pra vir estagiar no meu escritório não, igual você? Eu falei, tem, claro que tem. Me dá seu cartão aí que eu vou passar pra ele mais tarde. E aí eu comecei, oportunidade e tal. Só que na cabeça eu preciso da grana aqui pra o trabalho.
E na época eu vendia roupa. Porque uma ex-namorada minha tinha um tio que morava nos Estados Unidos e mandava pra mim. Hoje a galera fala de dropship, eu já fazia isso no Orkut, ó. Tempão, pegava os prints lá no site americano, fazia os álbuns, masculino, tamanho M, não sei o que, no Orkut. E a galera ia lá, escolhia, e eu pedia sem um centavo. A galera me dava entrada, 50%, eu pagava o cara mandava a roupa, eu recebia pelo correio e entregava. Então isso lá atrás já fazia isso. E eu vendia roupa para complementar a renda para me manter na cidade. Faculdade, alimentação. E se você vai pro estágio, você ia ganhar menos também, né? Com certeza. E assim, existe uma cultura ainda de não se pagar estágio. Ainda mais na Bahia. Eu falei, puta que pariu. Se for estágio voluntário, eu tô lascado. Como é que eu vou? Só que eu sabia que ali eu tava diante de uma escolha de oportunidade. Ou seja, bem aspas, eu poderia ficar no conforto de ter meu salário ali ou oferecer ir pro maior escritório da cidade. Mesmo com... Entendeu? Mesmo com isso. E eu fui pra casa, eu lembro que eu caminhava 6 quilômetros mais ou menos, dava da distância da loja até onde eu morava, pra economizar 2,40 do passe, porque eu precisava, né? 2,40 de ida e 2,40 de volta, dava 4 e um pouquinho na época. Esse eu lembro desses valores, é bem marcado assim na minha cabeça. E aí, eu andando, tenho muita fé, conversando com Deus, eu falei, pô, eu vou, porque se não for pagar, eu vendo mais roupa. Eu botei na minha cabeça, eu vendo mais roupa. Eu dobro minhas vendas de roupa, eu me viro, mas eu vou pra esse estágio. E aí, isso eu tinha 15 a 20 dias na loja trabalhando, era um salário mínimo. Eu falei, puta que pariu, eu vou falar com a dona. E aí ele, na verdade, quando ele saiu na porta, eu falei, velho, aquele cara pode ser eu? O colega sou eu. Ele falou assim, ó, vá lá, mas converse com a dona, que a dona é meio cismada pra ela não achar que eu vim aqui tirar você do trabalho. Eu falei, beleza. E aí eu fui conversar com ela no outro dia, depois de andar, enfim, pensar. E aí ela falou, você tem certeza, Júnior, que você quer ir? Eu falei, fudeu. A mulher vai me queimar com o cara, não vai me dar um emprego e eu vou perder salário nem aqui nem lá. Vou ter que vender roupa. Tá queimado na cidade. Eu tô queimado na cidade. Aí eu falei, tenho Rose, o nome dela é Rose. Tenho certeza. E aí eu saí da sala, isso era uma sexta-feira, e a loja às vezes abria sábado, às vezes não. E eu fui lá perguntar a ela, dona Rose, e aí, vamos abrir amanhã, pra vir trabalhar amanhã? Ela falou, ué, você não vai vir pro seu último dia de trabalho? Eu falei, fudeu, e agora? E aí eu fui, ela falou, eu falei, último dia? Ela falou, já liguei pro arquiteto, você começa amanhã. E aí comecei a estagiar. E aí passou-se 15 dias de estágio, nada de dinheiro, conversar. Eu falei, porra, preciso da grana pra me manter, né? E isso era período de férias. Então o que eu fiz? O estágio ele falou que era só meio período. Só que eu ia os dois. Isso eu tava no segundo semestre. Então, o que eu fiz? Quando eu entrei na faculdade, eu tomei um choque, porque era tudo desenho à mão. Papel manteiga, lapiseira. E eu falei, não é possível. Na minha cabeça, eu falei, pô, não é possível que os escritórios de arquitetura trabalham na época das cavernas desenhando assim. E aí eu fui pesquisar. Pesquisei e aí vi que se trabalhava com AutoCAD, era o programa. Sim. O que eu fiz? No primeiro... Seu pai trabalha, enfim. E aí, o que eu fiz? No primeiro semestre eu já aprendi AutoCAD. Que eu falei, porra, se eu tiver uma oportunidade, eu já sei a ferramenta mínima pra trabalhar. E eu já tava ali me posicionando disso, entendendo o mercado. Porque eu acho que... Já cria um diferencial, né? Porque o cara na faculdade só vai ver isso lá pro sexto... Oitavo semestre, olhe lá, e tem muitos que formam que não sabem trabalhar com a ferramenta, né? De lá pra cá mudou, hoje é a plataforma BIM, por aí vai, ArchiCAD, o Revit, enfim. E aí, quando eu entrei, tinha uma planta lá que a gente não tinha visto, que a gente só ia ver no sexto, sétimo semestre, que seria planta de demolição e construção. E aí passou, eu perguntei ao arquiteto se podia levar pra casa, e foi. E com 15 dias que eu tava lá, ele pegou e eu cheguei atrasado no escritório, e ele nunca tava lá cedo. Nesse bendito dia ele tava. E ele tava com a chave do escritório da mão e falou, Júnior, chegou atrasado, falou, pô, eu tava trabalhando no projeto, enfim, entreguei, tinha dado certo. Ele falou, aqui é pra você mais nunca se atrasar. A partir de hoje você abre o escritório, você vai ganhar a mesma coisa que você ganhava em Rose, muda sua faculdade, joga pra noite que você vai ficar aqui trabalhando no escritório. E aí foi. Então meu primeiro estágio já foi ganhando o que eu ia ganhar lá no outro emprego. E aí foi. Então assim,
Mas que isso já foi graças a uma entrega sua, né? Exatamente. Se você não tivesse saído da zona de conforto, ter dito, tô de férias, meio período, não ter feito o mínimo, você não teria tido essa oportunidade. Exatamente. Então, ali fiquei, desenvolvi, só foi o único estágio que eu tive, só saí depois já para abrir meu escritório. E era pauleira. Então, assim, tinha dia que eu ficava até 8 horas, chegava na faculdade morto, quase perdi em várias matérias por causa de falta, porque não ia mesmo, porque estava aprendendo mais no estágio do que lá na faculdade, e foi isso. Então, assim, o meu contato com o trabalho mesmo de arquitetura teve muito cedo, no segundo semestre. Então, assim, foi pauleira até o final e virei um zumbi, mesmo porque, enfim, trabalhava, estudava, chegava, a rotina era chegar, fazer comida para outro dia a quentinha para levar e fazer as atividades da faculdade para não acumular. Dormia 4 horas. Durante 4 anos. Hã? Uns 4 anos? São 5 anos, né? São então, 5 anos. Mas você tava no segundo, então já tinha Isso, passado. isso. Tá. 4 anos de porrada. E aí você já saiu, quando você terminou, você já saiu pra montar o seu? Isso. Aí o que acontece? Quando eu terminei no 8º semestre, porra, exercício legal da profissão, o conselho vai me caçar, mas tudo bem. Quando eu saí da faculdade, no 8º semestre, já falei, pô, não dá mais, já vou formar. E faltando 2 semestres, já comecei com um parceiro engenheiro a atuar, né? Ele me dava esse respaldo técnico para estar atuando. E eu saí do escritório já montando meu primeiro negócio. Então eu não fiquei até o final, o 10º semestre, e já saí dali. Por quê? Ali dentro, que eu acho que também é outro mindset, a questão da visão. Quando você tá dentro, às vezes as pessoas só ficam analisando a questão técnica. Por exemplo, você passou lá pelo conto, você vai saber falar isso. As pessoas só ficam, como é que grava? Como é que faz? Como é que faz uma... Enfim, sua linguagem técnica você vai saber melhor do que eu. Mas quando você começa a enxergar o negócio, é diferente. Você diz, pô, aqui tem uma oportunidade que exatamente. Passar, pô, aqui tem... o que ele não tá fazendo que os clientes reclamam? Pô, se eu fazer isso assim, será que eu não tenho público? Será que se eu mudar tal peça, não vou mudar? E aí acontece que dentro do escritório eu não fazia mais só projetos, né? Eu fazia a parte administrativa, então eu fui office boy, eu ia pagar a conta na lotérica, eu ia resolver coisa com o contador, pegar folha de pagamento. Ali eu comecei a entender como é que se montava uma empresa e as responsabilidades que se tinham. Então, o lance de sair da zona de conforto também foi isso, de não ficar fazendo só, porque eu poderia sair tecnicamente bom, mas não teria a cabeça de empresário, não teria a cabeça de montar um negócio. Então, isso que me deu a base para estar montando, já sair e já montar o escritório. Que aí foi eu voltei para a cidade, tava em Itabuna, e aí eu abri meu primeiro escritório em Itapetinga, que foi o primeiro escritório que eu montei. E isso tem o quê? Eu tenho 28, entrei na faculdade com 21, formei com 26, isso. Então, tenho quantos anos? 26 para 28. Tem pouco tempo. Mas aí vem uma pergunta minha. Você acha 21, não, 17, desculpa. Entrei com 17 e saí com 22. Você acha que você tá hoje no escritório, nas proporções que você tem muito a ver de você ter, vamos lá, ter tido acesso ao estágio muito antes de onde deveria se ter? Sim. Com certeza, Tia. Com certeza. Porque, querendo ou não, você conseguiu crescer muito mais na carreira por conta disso. Exatamente, porque assim, eu já saí com uma certa bagagem técnica pronta para o mercado. O que mais acontece hoje, não só na arquitetura, mas no âmbito geral? As pessoas formam, fazem a faculdade e acham que isso é suficiente. Aí vai fazer um estágio. Ou vai fazer uma pós, ou vai fazer estágio, ou vai chegar e o mercado, goste ou não das regras, é o seguinte, ele vai querer alguém mais gabaritado, com experiência, que já errou e não vai errar na empresa. Então, tudo que eu tinha para errar, eu errei no meu estágio. Então, assim, foi um período de 4 anos dentro do estágio que me gabaritou a entrar e falar assim, não, eu consigo fazer casa de alto padrão. Pode colocar esse projeto aqui que a gente vai fazer, eu sozinho vou dar conta, porque eu já passei por isso, eu sei como é que faz. Então, as pessoas esperam muito para tomar as decisões e analisar o mercado quando está saindo da faculdade, que é o momento errado. Você tem 5 anos para estar estudando o mercado. Olha só, o exemplo que eu te dei. No primeiro semestre eu entendi qual era o programa que usava no mercado, o AutoCAD. Quantas pessoas esperam formar para ir aprender a ferramenta? Espera entrar no mercado para dizer, putz, preciso dessa ferramenta, vou aprender. Exatamente, e aí você perde tempo. Então eu digo que eu pulei alguns estágios no sentido de sair mesmo da zona de conforto, né? E de não esperar, por exemplo, o estágio obrigatório, se não me engano, é 6º semestre. Ou seja, 3 anos de faculdade para começar a estagiar. Não.
Então, se eu tenho uma oportunidade agora, é uma coisa que eu aprendi no vestiário de futebol, que eu falava que a vida é uma caça. Se aparecer a oportunidade de você não matar, talvez ou a caça te mate, porque você não matou ela, ou talvez ela nunca mais apareça para você matar. Então, para mim, todas as oportunidades que aparecem na minha vida, eu sempre agarro como a última. Então, assim, isso foi desde o estágio até o primeiro projeto internacional que a gente fez, foi sempre assim, de agarrar as oportunidades como as últimas, né? E quando que chegou a você sair, você foi para a primeira cidade, né, que você montou, e daí qual é que foi a expansão do escritório? Como é que você Como é que acontece? Eu acredito um pouco em sorte. Você sabe que o Torinho, seu sócio, eu acho que não vai acreditar, mas eu acredito um pouco em sorte, tá? Então, eu tive a sorte de, no meu primeiro escritório, um engenheiro, ele tinha passado por uma dificuldade de saúde e estava com o escritório fechado. E eu tava fazendo um projeto para minha tia e eu tava tendo contato com esse cara todo dia, todo final de semana. E aí ele falou: Júnior, eu tô com um escritório fechado. Você não quer ir trabalhar lá, não? Você só paga água e energia. Então, o que acontece? Meu primeiro escritório, eu não paguei aluguel. Já tinha tudo montado. Eu só entrei com meu notebook e pau. Então, ali, mas foi porque ele falou: pô, Júnior, eu vi que você é um cara esforçado. Eu morava em Itabuna ainda, ele morava em Tapetinga, são 200 e poucos quilômetros. Eu, final de semana, eu pegava ônibus, ou já estava com carrinho, botava gasolina e ia lá pra ficar o final de semana conversando com ele pra aprender de estrutura. E o cara, pô, esse cara é esforçado, tá aqui com um projeto só, ele vem aqui pra aprender sobre estrutura. E aí ele me ofereceu isso. Depois desse primeiro escritório, o ciclo ficou pequeno. Veio a Nay para me ajudar a trabalhar. Quem vê minhas redes sociais vê que a Nay tá comigo até hoje. E ela veio para mim, olha que loucura, ela veio porque eu ainda vendia roupa. Ela veio para vender roupa comigo. E porque eu não tava dando conta de escritório de arquitetura e roupa. Depois o escritório começou a puxar tanto que eu falei: pô, fecha nosso negócio de roupa aí, nosso e-commerce, já era Facebook, Instagram, fecha nosso e-commerce aí e vamos tomar conta só da parte de arquitetura. E ali eu conheci outra pessoa, que foi o Presley. Primeiro foi o Billy Graham, que o Presley eu conheci por meio do Billy, e ele falou: Júnior, tá pequeno pra você. Novamente a história, eu tenho uma sala lá, você não quer reformar, entrar? E aí eu entro no segundo escritório, dentro de Tapetinga ainda, uma área maior, que eu já ia contratar arquiteto agora, tava tomando proporção na cidade, no sentido de pegar... Nessa época eu já fazia 8 cidades na Bahia. Era um número considerável. Né? Exatamente, já era um número legal pra mim. E ele falou: não quer ir pra lá? Reforma a sala e não paga aluguel. Segunda sala sem pagar aluguel. E aí fui pra lá. Deu espaço pra crescer mais. Exatamente. Né? Ajudou no growth da empresa. Cara, eu falo pra Torinho, eu acredito em sorte. E aí, reformei essa sala. Tive a ajuda de várias lojas parceiras que me ajudou. Enfim, não gastei menos do que eu pensei que ia gastar. E aí depois começou a ficar muito pequena a cidade em relação ao meu objetivo de projetos. Eu não queria ficar fazendo reforma. Eu queria fazer projetos, construções maiores, eu queria fazer casas maiores. E aí eu sabia que o campo de Vitória da Conquista, que é próximo, era maior, uma cidade maior, 300 mil habitantes, 70. E começou ali, eu já estava me posicionando nas redes sociais, marketing no Instagram, marketing... Era Instagram e Facebook, depois ficou só o Instagram. Então eu já fazia isso na época. E aí que eu falo de zona de conforto, imagine, o cara no interior... filmando. Hoje tia, você faz muito, mas ainda o povo virou blogueiro. Hoje, em 2021, imagine isso lá atrás, um cara do interior gravando vídeo na rua e na loja de material de construção. Então, assim, pô, esse cara é idiota. Esse cara, enfim, ali foi muito de acreditar mesmo no propósito. Foda-se, eu sei o que eu tô fazendo. E esse marketing que eu fiz começou a me levar para outras cidades. E eu comecei a ter muito mais procura em Vitória da Conquista. Foi quando eu tava, enfim, são 100 km, tava indo muito descendo, subindo e descendo, que é uma serra. Eu falei: não, agora tá na hora de montar um escritório aqui, agora tá na hora de pagar aluguel. E aí foi quando eu fui pra Vitória da Conquista. E aí a gente ficou lá por 2 anos. E aí agora a gente tá aqui em São Paulo, que foi principalmente no ano passado que projetou a gente pro mundo. No ano passado a gente entrou em 6 países. Mas em São Paulo vocês vinham só esporádico. Sim, porque a gente fechou o projeto em Vitória da Conquista, a gente fechou o projeto em Itu, que tem bons condomínios aqui, né? A gente fechou o projeto em Vinhedo, tudo isso ainda na Bahia, no interior da Bahia, fazendo projeto. Aí depois a gente pegou Rio de Janeiro, tudo isso na Bahia ainda. Pegamos Belo Horizonte. Então o escritório do interior da Bahia começou a tomar proporções nacionais. E eu falei: pô, preciso estar mais bem localizado em São Paulo. E aquela questão, façam sempre uma autoanálise. Tá ficando confortável, tá na hora de mudar. E aí foi muito disso.
tem uma brincadeira lá no escritório que toda vez que minha esposa engravida, a gente muda. Então, quando ela engravidou o primeiro, a gente mudou pra Conquista. Engravidou do segundo, a gente mudou pra São Paulo. Então, quando vir o terceiro, pode saber que eu vou mudar. Então, o termômetro é filho. Então, foi um pouco disso, dessa movimentação até chegar aqui. Foi muito esse percurso pô, o mercado ficou pequeno, agreguei valor no meu serviço. Pô, não estão me pagando mais do que eu cobro, mas tem quem me pague lá fora. Então, começou a por aí em relação a essa questão de expansão. Tá, e já que você puxou o gancho do filho, aí, quando é que veio o primeiro filho? Vocês estavam em qual cidade? Eu tava em Tapetinga, eu tava já no segundo escritório, tinha... Pô, meu filho tem 2 anos e meio, eu tenho 28, então eu tinha 25. Então foi mais ou menos aí que eu tive... Como é que foi esse processo de mudança com o primeiro filho? Foi loucura, expansão? foi loucura. Isso aí eu fiquei curioso. Você também tem, né? Então você sabe, agora. foi... Na verdade, minha cabeça antes era, pô, vou me planejar, vou ganhar uma grana, quando eu tiver estabilizado, vou montar escritório em Conquista agora, vou botar uma nota lá, contratar mais gente. Pá, Isabela fala que tava grávida. Pô, no primeiro dia eu chorava, eu falei, meu Deus, e agora? Desesperado, velho. E aí eu lembro que eu fui conversar com os amigos, e ele falou, pô, que nada, pô, trabalha mais, você não ia vender roupa lá atrás mais, trabalha mais agora e acabou. E foi bem disso, né? E quando o Theo chegou, tudo mudou na minha vida, tudo mudou. Então, assim, eu acho que a gente, quando é pai... as coisas começam a mudar na cabeça. A cabeça não é mais é um homem, agora é um homem pai. Então, assim, na minha cabeça mudou muito em relação ao propósito, a entender. Tem uma história que eu sempre falo, hoje não dá mais, mas antes era a foto de Isabela e de Theo aqui no meu celular. E eu sempre desbloqueava a tela para ver eles, principalmente quando eu tava, sei lá, 2 horas da manhã no escritório, 3 ou mais, fazendo algum serviço. Eu desbloqueava, olhava a tela para saber o porquê eu tava ali. Então passou a ser muito isso um motivador e um dos meus princípios da minha família em relação a trabalhar por eles. Mas não foi fácil, né? Então, assim, foi difícil porque era investimento, era filho chegando, mas depois o negócio andou e ficou tudo tranquilo agora. Eu também mudei muito quando eu soube e ter... mudou muito todo o pensamento. Investimento X que eu tava pensando em fazer, não. Fazer o Y que talvez... seja melhor, vou trabalhar o dobro, o triplo, que seja. A cabeça muda, eu acho que a gente começa a dar procura dar passos mais seguros, a gente arrisca, mas eu acho que abre um pouco mais o leque de visão, a gente passa a ter cuidado no que tá fazendo, porque tem pessoas, eu acho que é foda esse lance de você ter pessoas que dependem de você. Eu acho que o filho traz... É que aí uma coisa que o primo fala direto, né, o primo rico, sobre o risco da ruína, né? Tipo sim, assim, não se quando expor ao risco da ruína. é jovem, você tá, mano, vou aqui mesmo que eu possa morrer, sei lá, vamos dizer assim. E vai. Tipo assim, vou surfar no mar de não sei aonde, vou andar de carro a 180 km. Eu andar de capacete, ou de moto sem capacete. Se você tem o filho, não, vou botar o capacete, eu vou chegar no mesmo local, só que... não preciso passar esse risco desnecessário, que existem vários riscos desnecessários. Exatamente. Hoje eu penso assim, por exemplo, vou fazer investimento, eu não deixo de fazer investimento, eu não trabalho naquilo, mas eu faço até onde dá pra ir, que eu não vou botar em risco outras coisas. Claro. E o que você, eu acho que a gente começa até a dividir mais investimento, né? Por exemplo, isso aqui é uma coisa que o risco de retorno e de perda é grande. Não vou alocar tanto que antigamente eu ia meter o louco aqui. Botar assim 80% do... Eu vou botar 80% aqui, vamos. Então, assim, filho, eu acho que muda a cabeça. Eu acho que é um dos pontos que me tornou homem cedo, porque eu acho que ser homem não tá relacionado à idade. A gente vê, uns moleques aí de 35, 40 anos que ainda não tem maturidade. Então, eu acho que todas essas dificuldades de transição, de mudança, de meus pais não terem grana para pagar minha faculdade e de tudo isso, foi o que me fez ser homem cedo. E isso, principalmente no mundo dos negócios, é que diferencia quando você senta para negociar, para você fechar um contrato, para você ter expansão, para você se posicionar bem no mercado. Então, acho que essa dificuldade é que, eu falo, forja e nos fazem, de fato, se destacar, né? Porque zona de conforto não tem crescimento, né? Eu sempre falo, um músculo para crescer ele tem que estressar, né? Sim. Então, Nayana sempre fala os dias que eu tô mais puto lá dentro do escritório, eu falo assim, não, tá certo, tá no caminho. Se tá estressado é porque tem alguma coisa certa aí, tá em crescimento, né? Porque quando tá tudo tranquilo tem alguma coisa errada em relação a desenvolvimento. Pelo menos na minha vida foi assim, né? Eu acho que
enfim, tem gente que se cresceu no fácil aí, eu não conheço muito não, mas tudo bem. Mas e agora, como é que foi esse internacional, assim? Porque meu sonho desde lá atrás é chegar no internacional. Fiz um trampo em dólar, né? Mas como é que foi aí? Foi tudo ano passado, né? Então, assim, pandemia. Na verdade, foi antes pandemia, né? Eu já tinha, pô, depois não sei se vai ter corte, não sei como é que vai ser, mas tem uma entrevista minha que eu gravei no lançamento de uma pós-graduação lá em Vitória da Conquista, que me perguntaram qual eram meus objetivos dentro de 5 anos. E eu sei que muita gente deu risada, que eu falei, meu objetivo tá no mercado internacional. Aí a galera, pô, você quer estar no interior da Bahia, pô, você tá doido? Você tá falando em mercado internacional, Nova York, enfim, falo lá México, Oriente Médio. E de lá pra cá, até o ano passado, a gente já tinha passado cotações. Tinha chegado, a gente não fechava. Por uma série de coisas, né? Às vezes não entender o mercado, ou cobrar muito barato, a pessoa assustar. Porra, você vai falar, quanto é que você cobra pra fazer uma produção de um vídeo institucional? Você fala R$1.000, o cara fala, tem alguma coisa errada aí, né? Vou fazer isso. Entendeu? Então, assim, essa percepção de valor também teve, né? De cobrar muito ou pouco, errar, até a gente acertar a régua, que foi ano passado. Então, um árabe entrou em contato com a gente, falando em árabe mesmo, o Google Tradutor, papapá. E eu falei com o Nai, pô, o cara que tá querendo uma reunião, Nai. O cara que tá querendo... E Nayana, pô, a visão dela é muito assim, metódica. Que nada, isso aí deve ser seguidor doido aí, rapaz. Esses árabes que ficam comentando foto da gente. Pô, Nai, marca aí, né? Não custa nada, né? Vamos ver, né? E aí ele, em fevereiro do ano passado... Fevereiro? Foi fevereiro. No começo de fevereiro, ele falou... É o seguinte, eu tô querendo fazer um projeto aqui na Arábia Saudita. E... tem 2 condições pra gente começar a conversa. Isso com 1 minuto de reunião. A primeira, eu preciso de uma prévia de valor do que você vai me cobrar. E a segunda, você tem que vir para a Arábia Saudita daqui 20 dias, de 15 a 20 dias. Porque eu estou tentando contratar um arquiteto americano, só que o cara é estrela. Eu tenho que ir lá para os Estados Unidos, eu quero que o cara venha até mim, porque eu quero mostrar o terreno, Eu falei, pô, o segundo ponto, beleza. Como é que eu vou te falar um valor se eu não sei o que é o projeto? Ele falou, não, é simples o projeto. É uma casa no meio. A gente tem uma casa no meio, maior, que vai ser a minha. E eu tenho 4 casas, 2 de cada lado, que é para meus filhos. É isso. Eu passei um valor. Aí ele começou a explicar. Falou assim, não, beleza. Estamos de acordo. O valor que você falou aí tá legal. Eu falei, eita, deve ter cobrado barato. Aceitou assim. Aceitou assim. E aí podia o cara ter cobrado mais caro. Exatamente. Aí quando o cara começa a explicar, ele fala, não, eu quero um palácio no meio, porque eu tô cansado de levar meus filhos no shopping, eu quero fazer tipo um mini shopping dentro de casa, e as 4 casas aqui, um para cada filho. São casas de 400 metros quadrados, não muito grande, e o terreno tem 6.000, eu quero construir o palácio subsolo e mais uns 5 pavimentos. Com ele em ponto, tá. Eu falei, fudeu, não tem como. Aí eu falei, beleza, ele explicou. E eu aqui, Nayana olhando pra mim, eu falei, Nayana, que porra é essa, velho, que tá acontecendo aqui? Aí ela falou assim, velho, eu falei, aí terminou a reunião, eu falei assim, ó, beleza, mas não tem como ser esse valor. Eu tinha cobrado X, cobrei 2X em relação a esse projeto. E aí, tava lá atendendo uma cliente, e o cara, tipo, ficou 2 dias, não falou nada. Eu tava atendendo o cliente, eu falei, vida que segue, né? Falo pessimismo pra caramba, você tá vendo? Esse cara não era nada, pô. Aí o cara, eu tô lá na loja de revestimento, a mensagem a Peter, ele falou assim, tá fechada a proposta que você passou, manda as fotos do seu passaporte, que eu vou comprar as passagens. Aí eu falei, pô, aí deve ter até... Crisley, o Nai deve ter o áudio, eu louco no carro dirigindo, gritando, puta que pariu, fechou, e eu repetindo alto o valor, não sei quantos $1.000, tô rico, porra. E aí, fiquei louco. E aí, cheguei no escritório. Quando eu cheguei no escritório, o time, os estagiários, os arquitetos, tava tocando as músicas árabes lá, todo mundo na zoeira. E aí a gente fechou. E aí, 15 dias depois, 20 dias, eu fui pra Brasília, tirei o visto para a Arábia Saudita, cheguei lá, apresentei, enfim, fuso horário, loucura, a história é longa pra caceta. Minha esposa preocupada, falando, vai roubar o órgão de vocês, não sei o que. Eu fui com um amigo cliente, que, enfim, foi comigo. E aí ficamos sem sinal do aeroporto de Jeddah até o hotel. E sumimos por 1 hora, enfim. E aí foi uma loucura. História de filme. História de filme.
Fomos pra reunião no outro dia, chegamos louco de fuso. E o cara mostrou, tava tremendo, muito nervoso, né? Enfim, até um clima um pouco mais tenso na Arábia Saudita. Chega, você tem que passar detector de metais. Olha, o porta-malas tem bomba. Pô, uma certa tensão. E aí a gente, nos noticiários já tava coronavírus pipocando. Isso, fevereiro do ano passado. Eu falei, caralho, que porra é essa, né? Eu falei, isso é mídia. Eu falei, isso é mídia, não dá nada não. E aí fui pra reunião. Ficamos na reunião, começamos a reunião 9 horas da manhã, terminamos 11 horas da noite. O cara não falava inglês, traduzia do árabe pro inglês. E aí quando terminou a reunião, ele falou assim, Júnior, eu quero ver se você entendeu o meu projeto. Amanhã tem como você trazer uma planta baixa, quem não sabe quem é planta baixa, é um risco, como se fosse um layout. Pra eu ver, só se você entendeu as ideias mesmo, não precisa estar detalhado, você traz amanhã. Eu falei, beleza, of course, vamos pra cima. E aí, quando eu saí do hotel, o cara mandou levar a gente ele mesmo foi dirigindo no Rolls Royce dele, pô, puta que pariu, onde é que eu tô? E aí, deixou a gente no hotel, e eu falei, no trajeto eu falei com o Thiago, falei assim, Thiago, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, sempre entregar, todos os resultados que eu tive na minha vida, foi por entregar além do que me pede. Eu vou entregar um 3D pra esse cara amanhã. Ele falou, você tá doido, Júnior? É impossível, pô, é muito grande. Eu falei assim, não, pô, não vou renderizar, faço no SketchUp o modelo. O cara vai entender melhor do que a planta. Cheguei louco de fuso, meia-noite no hotel. Liguei pra 2 arquitetos do escritório, a Cris e o Bruno. Falei, vou pegar aqui até 3 da manhã, vocês continuam por causa do fuso aí. Senta bronca, de manhã eu acordo cedinho e continuo. E aí, meti bronca, fiz... Mandei pra eles continuaram, dormi 3 horinhas, acordei, continuei. Quando o Thiago acordou, um amigo que foi comigo, ele falou, porra, que isso, velho? É o projeto do cara? Eu falei assim, é o projeto do cara. Eu falei assim, velho, esse cara vai endoidar. E aí fomos pra reunião. Quando chegamos na reunião, que eu apresentei o projeto, o cara ficou doido, falou assim, esse já é o projeto final? Eu falei, não, isso aqui é só um protótipo, isso aqui. Ele falou assim, não, ficou muito louco, muito agradecido, falou assim, eu gostei tanto da entrega de vocês que vai ter 2 coisas aqui que vai acontecer agora. Primeiro, um bônus no que você me cobrou. Você vai ter um bônus por conta que você fez além do que foi pedido. E a segunda, vocês vão ficar mais 3 dias aqui em Jeddah. Eu não quero que você fique aqui em Jeddah. Você vai pra Dubai agora. Aí o gerente disse, porra, não tem voo agora. Não, providencia. Providencia, bota eles aí. Cancela o voo. O cara ligou na hora. A gente passou, vai pra Dubai, vai ficar no hotel, na suíte que eu fico. Em frente ao Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Porque eu quero que vocês se inspirem mais ainda, veja novas referências, vai ter um monte de tour lá pago pra vocês vão sair daqui agora. Saímos de lá, Nunca vi na noite fazendo um projeto foi tão bom. Nunca foi um projeto tão bom, então assim, fomos pra lá, muito bacana, fomos pra Dubai, enfim, tudo pago, suíte, enfim, hotel top. E onde é que eu quero chegar? Aqui teve uma entrega e todo esse resultado, a sorte ou não, foi construída de entender, de entregar sempre além daquilo que pede, que é uma coisa que eu sempre falo, além do projeto. E aí, depois desse projeto, chegamos, no dia que eu cheguei, fechou tudo, pandemia. E aí a gente tinha uma viagem marcada para entregar a segunda etapa do projeto, não conseguimos, estava tudo fechado, entregamos à distância, o cara amou, gostou. E aí, esse projeto, pandemia, e eu lembro de uma ligação bem clara que eu fiz pra Nike quando eu vi que o negócio era sério mesmo, noticiário, enfim, aquele clima. Tem até uma coisa que aconteceu da pandemia, que foi eu não tenho mais televisão em casa, por conta de pandemia, porque, assim, o medo que eu via nas notícias, eu falei assim, o mundo vai acabar, porra, eu vou morrer amanhã, era a sensação que eu tinha. E aí eu liguei pra Nayana, falei, Nay, a gente tem caixa pra quanto tempo? Quanto tempo pra não demitir ninguém? A gente já tava com uma equipe de 14 pessoas. Time grande, já. E eu falei, caramba, não podemos botar o pessoal pra fora, tem pessoas ali que dependem dessa renda. Ela falou assim, Júnior, a gente tem caixa pra manter todo mundo, a estrutura, por 3 meses. Pandemia, eu falei, não, a gente não vai demitir ninguém. Se for pra quebrar, a gente quebra junto. E olha que a gente tava saindo do primeiro projeto internacional. Uma coisa que, porra, eu sonhei pra conseguir. E ali eu me vi, eu vou me fuder e eu vou conseguir. Eu botei isso, eu vou conseguir projeto, mais fora ainda. Vou conseguir. E aí, ali teve um insight foda com 1 mês e meio de pandemia. Que foi, as pessoas, principalmente o público que eu atendo, de alto padrão, elas
estão se deparando com duas coisas na pandemia. Isso foi uma coisa assim que veio na minha cabeça. A primeira, as pessoas vivem numa rotina tão louca, tia, que elas não paravam pra pensar na importância da vida e da morte. E que você pode morrer amanhã, agora. Terminou essa porra aqui, saiu ali. Independente de quem seja você. Quem seja, com o dinheiro que você tenha na conta, o que for. Primeiro isso, a pandemia botou todo mundo pra parar. Ei, socorreria, para aí. A pandemia fez isso. Baixa a bola. Você pode morrer agora, pai. Segura. A primeira foi essa. A segunda foi, as pessoas se viram presas dentro de casa. E a casa passou a ser lugar de trabalho, lugar de exercício, playground das crianças. Então quem tinha recurso e que tava pensando, puta que pariu, eu vou esperar, sei lá, tá mais com quantos milhões na conta pra construir uma casa. Não, o cara falou assim, puta que pariu, meu filho tá precisando de espaço pra correr. Ou precisa ampliar, precisa de casa maior. Precisa ampliar, tá pequeno pra mim. O lugar mais importante onde tem minhas relações aqui é a minha casa. E aí eu sempre falo, principalmente quando o cliente, que o espaço, principalmente a questão da arquitetura, se eu falar com você, você vai ter memórias afetivas relacionadas ao espaço. O primeiro set de gravação, o primeiro lugar do beijo, o lugar que seu filho andou, as memórias da cozinha da avó. Não, eu mesmo, por exemplo, eu tô marcando viagem pra Maceió porque vender a casa da minha avó, vai ter só até setembro pra se despedir. Eu disse, não, mano, tem que ver pela última vez, não vou ver mais. Exatamente. Então, assim, a gente tem essas memórias afetivas com o espaço. E a pandemia fez isso. E aí, quando eu tive essa sacada, isso com 2 meses de pandemia, eu falei, puta que pariu, o setor da construção civil no Brasil e no mundo vai crescer. O que eu fiz? Tinha entregue o projeto, falei, Oriente Médio. Porra, lá é absurdo. Eu falei, vou publicar e fazer minha gestão de tráfego e de marketing pra fora. Resumindo, isso era... E você já tinha um case lá também, né? Isso. Já agora tinha um case... Exatamente, case lá já justificava, tinha uma prova ali para validar. Coloco as publicações desse palácio. Quem quiser depois ver no meu Instagram, Arquiteto Júnior Andrade, vai ter lá o projeto do palácio. Quando eu publiquei, em junho do ano passado, final de junho, começo de julho, a gente começa a negociar um projeto. E... mesma coisa, tipo, não revelando muito o que era. Até que em agosto, faltando uma semana pra gente fechar esse contrato, a pessoa revela, é o seguinte, a gente tá querendo negociar, gostamos do projeto seu na Arábia Saudita, e eu quero que você faça em Doha, eu não sei nem quando vai subir, que eu tenho uma questão contratual, mas vou falar. Faça um novo showroom da Lamborghini, Bentley, Tesla e Bugatti. E eu quero que você venha em Dubai, porque você vai ter que ter reunião com os gerentes de marcas, porque é um complexo, é tipo um clube de assinatura, a pessoa compra um carro, vai ter ali. Isso na pandemia. E aí, quando a gente viu isso, falei, pô, vai dar muito certo. E a gente fechou esse segundo maior projeto. Já tava com o Palácio Cargante, pegamos esse novo showroom da Lamborghini e da Bentley. Então foi um negócio assim absurdo pra gente em relação à pandemia. Algumas páginas internacionais começaram a postar no orgânico esse projeto do Palácio e outros projetos. E aí a gente fechou um projeto nos Estados Unidos, depois fechamos Itália. Aí eu fui para Dubai a segunda vez, aí fechei um projeto na Itália, fechei em Dubai, fechei Itália, Colômbia. Fizemos uma proposta também para Kosovo. E aí fechamos um ano nesses países, ano passado. Então tudo isso na pandemia. E, enfim, deu certo, começou o caminhar mesmo do escritório no internacional foi isso. E esse ano a gente já entrou no Kuwait, pegamos mais outros projetos, tanto na Arábia Saudita, como também em Doha, mais outros, né? E aí foi assim que minha história começou. E uma dúvida agora que eu fiquei mesmo minha. Cara, como é que é pra atuar nesses outros países a questão da arquitetura? Tipo, se tem alguma regra? Tem. Aí a gente cai na questão de legislação, né? Além de você seguir no desenvolvimento dos projetos, a legislação, alguns países você tem que ter licença local para atuar, tá? Aí, por exemplo, Estados Unidos, vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, para você atuar como arquiteto, você tem que passar 3 anos estagiando no escritório, já formado, e depois fazer uma prova para ter a licença de arquitetura. Então, o que a gente faz? A gente vende o conceito, a gente vende o design, e aí uma construtora se responsabiliza tecnicamente para fazer as aprovações. Tá? Então, os Estados Unidos é um exemplo desse. É mais que o cara quer ter o seu olhar, a sua... É como se, por exemplo, a Apple compra um design de um brasileiro. Sim. Do novo iPhone 13. Pronto. Só que lá na China, onde vai produzir, tem que ser um chinês que aplica. O cara vai lá, compra o design todo, como é que vai ser, mas aí o chinês se responsabiliza tecnicamente por execução disso aí. Então, basicamente, funciona assim, nos Estados Unidos. Dubai, você tem que ter licença.
Doha também você tem que ter licença. Inclusive agora de Doha a gente tá indo provavelmente em novembro. A gente tá indo pra lá pra formalizar tudo direitinho pra atuar. Então, assim, depende muito de país pra país, né? Então, assim, a dificuldade é um pouco disso em relação à atuação. E aí eu vou lhe fuder aí na pergunta curiosa. Vai Vamos lá. lá. Se aí não puder postar, aí não posso. Mas como é que você tá fazendo pra gerir a entrega de dinheiro de um país para outro? Você tá deixando fora ou você tá trazendo? Não, tô trazendo. Tô registrando tudo? Tô registrando. Na verdade, assim, não vai fuder não, pô, tá doido? Sei lá, tem algumas coisas que a gente passa a descobrir no processo, né? Então, principalmente eu acho que a gente aprende a ser empresário sendo empresário. Não tem uma faculdade de empresário. Sim. Você não aprende sendo arquiteto na faculdade, você aprende sendo arquiteto atuando. Em tudo é assim. Então, eu descobri que o Brasil tem várias isenções de impostos para mercado estrangeiro. Então é como se fosse um incentivo para levar principalmente serviço para fora do país. Então foi muito bom também nisso. Foram duas coisas que foram a meu favor na pandemia, né? A primeira é essa isenção de impostos, que o Brasil não foi só a pandemia, já tinha, né? Sei lá, porrada de impostos, 13 impostos, se eu não me engano, você paga 7, metade. Então, você pagar tipo 15%, você vai pagar 7% de imposto. Então, para mim foi bom isso. E a segunda coisa é a questão da valorização cambial. O real desvalorizou pra caramba. Então, você tem noção, eu passei cotação fazendo a 4,40 o dólar e recebia 5,80, né? Quase no ápice, quase batendo 6. Então, ganhei mais de R$1 aí por dólar, né? Então, assim, foi bem legal. Então, assim, trazer pro Brasil porque a empresa é nacional. Então, assim, o caminho foi esse, entendeu? Entendi. Não é usando, o pessoal pensa, você usa PayPal. Não. Geralmente é banco mesmo. Hoje tem, inclusive, bem fácil fazer propaganda. Patrocina, viu? Move-se, que eu vou falar aqui. Mas o Remessa Online é uma ferramenta boa de se receber dinheiro. Você abre uma conta pessoa jurídica e vai tudo certinho ali. Eu recebia, às vezes, pelo banco mesmo, mas o banco é um saco. Você tem que mandar contrato. E aí, às vezes, o contrato tem que estar batendo com a conta do cara. Aí, o cara assinou, às vezes, um contrato que é pessoa física, mas ele quer transferir como se fosse da pessoa jurídica da empresa para você. É um saco. Eu tive problema disso, mas aprendi, enfim. E aí, eu comecei a fazer com o Remessa Online, que facilitou pra caramba. E você emite a nota, coloca a nota fiscal lá dentro e recebe direitinho. Então, foi legal em relação a isso. E aí, Júnior, o que você deixa aí de consideração final, de um recado pra essa pessoa que quer sair da sua zona de conforto, quer sair da sua cidade, quer ou chegar em São Paulo, que seja, ou até fora do país? Acho que... A gente já sabe, né, que é esse do... Entregue mais do que foi lhe pedido, mas qual o último insight se você pudesse deixar? Cara, acho que isso aqui é importante. Eu acho que sempre analisar se você está confortável em uma situação. Não existe crescimento em zona de conforto. Então, é muito isso. E, às vezes, tirar da zona de conforto, você pode começar dentro da sua própria cidade. Eu acho que São Paulo, sim, eu falo que São Paulo é a capital da América Latina, não tenho discussão. Mas também se a pessoa vir pra cá, mas pra ficar no conforto, você sabe que consegue ter conforto aqui em São Paulo. Tá, pô, enfim, consegue. O custo de vida é mais caro? Mas sei lá, se o cara tá ganhando e pra ele tá bom só o custo de vida, ele tá na zona de conforto. Então, acho que a zona de conforto é muito mais uma coisa interna da gente, um incômodo que vai nos mover, do que propriamente mudar de cidade. Mudar de cidade, no meu caso e no seu, enfim, de outras pessoas como retirantes, fez totalmente diferença porque a gente não se encaixava mais onde a gente estava. Mas tem como uma pessoa do pequeno empresário que tem um mercadinho, de um cara que, sei lá, vende celular com certa manutenção dentro da cidade, tem como ele sair da zona de conforto em várias coisas, em conhecimento, em se colocar à disposição para aprender novas coisas e por aí crescendo. Então, é isso. É isso, Júnior. Foi um prazer fazer esse podcast com você. Prazer todo meu. Obrigado e vamos que vamos. Valeu. Valeu.